O sol de Goiânia castigava o asfalto naquela tarde de dezembro. Eu, Marcelo Aguiar, produtor musical há mais de 20 anos, observava pela janela do estúdio enquanto esperava a chegada de Leonardo. O cantor sertanejo, ícone nacional, estava atrasado para nossa sessão de gravação, algo que se tornara cada vez mais frequente nos últimos meses. O relógio marcava 16h37 quando o carro preto estacionou em frente ao estúdio. Leonardo desceu com os óculos escuros escondendo os olhos, mas não o semblante abatido. Cumprimentou os fãs que sempre esperavam na calçada com sorrisos breves, autógrafos apressados. Não era o mesmo homem carismático que conhecia há uma década. Desculpa o atraso, Marcelo, disse ele ao entrar, tirando os óculos e revelando olhos vermelhos, cansados. Trânsito infernal. Nós dois sabíamos que não era o trânsito. As notícias sobre suas apresentações canceladas, os vídeos dele esquecendo letras em shows, as especulações sobre problemas com álcool, tudo circulava nas redes sociais, nos programas de fofoca. Leonardo, o gigante do sertanejo, estava desmoronando diante das câmeras, e ninguém sabia o porquê. Tranquilo, respondi, tentando soar casual. Quer um café antes de começarmos? Quero algo mais forte, ele murmurou, largando-se no sofá do estúdio. Mas café serve. Enquanto preparava o café, observei pelo reflexo do vidro como ele encarava o violão no canto da sala sem tocá-lo. Leonardo sempre pegava o instrumento assim que chegava. Dedilhava alguma melodia, improvisava. Hoje, parecia que uma distância intransponível o separava da música. Gravadora tá no meu pé, ele comentou, aceitando a xícara que lhe ofereci. Preciso entregar esse álbum antes do Natal. As rádios já estão esperando o single. Estamos quase lá, tentei encorajá-lo. Faltam só 3 faixas. A que escrevemos semana passada está praticamente pronta. Leonardo assentiu, mas seus olhos vagaram para a parede do estúdio, onde um pequeno crucifixo de madeira pendia discretamente. Um presente da minha avó quando abriu o estúdio, há mais de 15 anos. Nunca tinha notado Leonardo olhando para ele antes. Você é religioso, Marcelo? Perguntou de repente. A pergunta me pegou desprevenido. Em todos esses anos de parceria, raramente falávamos sobre religião ou assuntos pessoais profundos. Cresci na igreja, respondi. Hoje em dia, vou mais por tradição. Nos natais, Páscoas. Minha esposa é mais praticante. Ele assentiu, ainda encarando o crucifixo. Você sabe que eu cresci em Goiás, né? Interior mesmo. Meu pai era um homem simples, trabalhador rural. Rezava todo santo dia. Fez uma pausa, bebericando o café. Ou faz tempo que não converso com Deus. Algo na forma como ele disse aquilo me alertou que não estávamos mais falando sobre o álbum. Coloquei minha xícara sobre a mesa e me sentei à sua frente. O que está acontecendo, Leonardo? De verdade. Ele respirou fundo, colocando a xícara ao lado. As mãos trêmulas não passaram despercebidas. Estou perdendo tudo, Marcelo. Não consigo mais compor. Não sinto mais a música. Sua voz falhou. Não durmo há semanas. Quando fecho os olhos, só vejo... Ele parou abruptamente, como se tivesse chegado à beira de um precipício. Vê o quê? Perguntei, cada vez mais preocupado. O rosto dela sussurrou. Marina. O nome caiu como uma pedra no silêncio do estúdio. Marina Souza, a jovem backing vocal que trabalhou com Leonardo por apenas uma turnê, 3 anos atrás, antes de desaparecer repentinamente do cenário musical. Lembrava-me dela, talentosa, determinada, com uma voz que combinava perfeitamente com a de Leonardo nos duetos. O que tem a Marina? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Leonardo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. O céu de Goiânia começava a ganhar tons alaranjados com o pôr do sol. Preciso te contar algo, Marcelo. Algo que não contei para ninguém. Ele virou-se para mim e, pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos do homem que eu considerava inquebrável. Mas não sei se consigo. Naquele momento, meu telefone tocou. Era Renata, minha esposa. Só 1 minuto.
pedia Leonardo, atendendo rapidamente. Marcelo, não esquece que hoje é a apresentação da Clara na escola. Renata lembrou. Começa às 7. Você prometeu que não ia perder. Olhei para o relógio. 17h05. Olhei para Leonardo. Um homem despedaçado, finalmente pronto para falar. Estarei lá. Prometi, desligando em seguida. Leonardo havia se sentado novamente, agora com o rosto entre as mãos. Vai lá, a gente continua outro dia. Não, decidi. Ainda temos quase 2 horas e acho que você precisa falar agora. Ele ergueu o olhar, surpreso com minha insistência. Por um momento, pensei que recuaria, que o muro que construíra em torno de si permaneceria intacto. Mas então, seus ombros caíram em rendição. Tudo começou na turnê pelo Nordeste. Ele começou, sua voz baixa, quase se perdendo no silêncio do estúdio. Marina tinha acabado de entrar para a banda. E assim, enquanto o sol se punha em Goiânia, Leonardo começou a desfazer o nó de silêncio que o sufocava há anos. Marina era diferente das outras. Leonardo continuou, seus olhos fixos em algum ponto invisível. Não estava deslumbrada com a fama, com o dinheiro. Ela queria mesmo era cantar, construir uma carreira própria. O estúdio havia se transformado em um confessionário improvisado. Do lado de fora, a noite começava a cair sobre Goiânia e as primeiras estrelas surgiam no céu. A gente começou a ensaiar juntos, fora dos horários normais. Ela tinha ideias boas, composições próprias. Falei que ia ajudar ela a gravar um EP depois da turnê. Leonardo passou a mão pelo rosto cansado. E no começo, era só trabalho mesmo. Eu me lembrava daquela época. Leonardo tinha mencionado Marina algumas vezes, sempre elogiando seu talento. Nunca imaginei que houvesse mais história além disso. Foi em Recife que as coisas mudaram. Ele continuou. Depois de um show, todo mundo saiu para comemorar. Bebemos demais. Ela me mostrou uma música nova no quarto do hotel e acabou acontecendo. Leonardo se levantou, incapaz de ficar sentado. Caminhou até a janela novamente, observando as luzes da cidade que começavam a se acender. Sou casado há 20 anos, Marcelo. Tenho filhos. Uma família que sempre foi meu porto seguro. Sua voz embargou. Mas naquela turnê, eu me perdi. O caso com Marina continuou por meses. Eu prometia que ia deixar tudo para ficar com ela, que íamos lançar um álbum juntos, que ela seria a próxima grande estrela do sertanejo. Eu o observava, tentando processar aquela confissão. Leonardo sempre projetou a imagem do marido fiel, do pai dedicado. Suas músicas falavam de amor verdadeiro, de lealdade. A revelação não apenas contradizia sua imagem pública, mas também os valores que ele sempre defendeu em suas canções. O que aconteceu depois? Perguntei, quando o silêncio se estendeu por tempo demais. Leonardo respirou fundo antes de continuar. Ela engravidou. As palavras saíram como um sopro. Descobriu no final da turnê. Me contou num camarim em Belo Horizonte, nosso último show juntos. Senti meu estômago afundar. Agora tudo começava a fazer sentido. O desaparecimento repentino de Marina. Os primeiros sinais de instabilidade de Leonardo, que na época atribuímos ao cansaço da turnê. E o que você fez? Perguntei, embora já temesse a resposta. O que fiz? Leonardo soltou uma risada amarga. Entrei em pânico. Falei que ela estava mentindo, que queria me extorquir, que ia destruir minha carreira, minha família. Ele engoliu em seco. Eu a acusei de tentar me manipular. Disse coisas horríveis. Lembrei-me subitamente de um vídeo que circulou na internet há cerca de 3 anos. Leonardo discutindo com alguém nos bastidores de um show, sendo contido por seguranças. Na época, seu empresário afirmou que era apenas um desentendimento com um técnico de som. Agora eu sabia a verdade. Ela chorou. Implorou que eu assumisse a responsabilidade. Leonardo continuou. Não pelo dinheiro, mas porque queria que a criança conhecesse o pai. Disse que não ia me obrigar a nada. Só queria que eu não negasse. Ele voltou a se sentar, completamente esgotado. Eu mandei ela embora, Marcelo. Falei com meu empresário.
Ele deu um jeito. Ofereceu dinheiro para ela sumir. Ameaçou processo se ela falasse algo. Disse que ninguém acreditaria nela, que era só mais uma aproveitadora querendo fama. Leonardo cobriu o rosto com as mãos e vi seus ombros sacudirem em um choro silencioso. Ela saiu do camarim devastada. Foi a última vez que a vi. Olhei para o relógio. 17h40. A apresentação de Clara começaria às 19h. Eu deveria estar indo embora, mas não conseguia me mover. A história de Leonardo me prendia ali, como um espectador de um acidente de trânsito, incapaz de desviar o olhar. O que aconteceu com ela? Com o bebê? Perguntei, quase temendo a resposta. Leonardo ergueu os olhos vermelhos para mim. Por muito tempo não soube. Ou melhor, fingi não saber. Bloqueei o número dela. Pedi para todos na equipe fazerem o mesmo. Continuei minha vida como se nada tivesse acontecido. Ele se levantou novamente, aproximando-se do pequeno crucifixo na parede. Tocou-o levemente com os dedos, como se buscasse algum tipo de absolvição. 2 meses depois, recebi uma carta dela. Sem acusações, sem pedidos. Só dizia que tinha decidido ter o bebê, que estava voltando para sua cidade natal no interior de Minas, que ia criar a criança sozinha. Ele fez uma pausa. E que me perdoava. Você respondeu? Perguntei. Não, admitiu. A vergonha evidente em sua voz. Rasguei a carta e continuei fingindo que ela nunca existiu. Mergulhei nos shows, nas gravações, nas bebidas. Leonardo voltou a se sentar, agora mais calmo, como se o peso da confissão já estivesse aliviando sua consciência. Por 2 anos, consegui empurrar tudo para debaixo do tapete. Até 3 meses atrás, ele tirou o celular do bolso, desbloqueou a tela e me estendeu. Era uma mensagem no Instagram, de uma conta sem foto de perfil, com um nome que não reconheci. Havia apenas uma foto anexada, uma criança pequena, de aproximadamente 2 anos, com olhos idênticos aos de Leonardo. Ela não mandou, ele esclareceu, percebendo minha confusão. Foi a irmã dela. Marina sofreu um acidente de carro há 3 meses. Não resistiu. O choque daquela revelação me deixou sem palavras. Leonardo continuou, sua voz agora mais firme, como se tivesse passado do desespero para uma resolução dolorosa. A irmã dela não queria nada. Só achava que eu devia saber. Que meu filho, Miguel, agora estava sob seus cuidados. Ele guardou o celular novamente. Desde então, não consigo dormir. Não consigo cantar. Não consigo olhar minha esposa nos olhos. O silêncio tomou conta do estúdio novamente. Lá fora, a noite já havia caído completamente sobre Goiânia. Olhei para o relógio. 18h15. Eu precisava sair em breve para não perder a apresentação de Clara. O que você vai fazer agora? Perguntei finalmente. Leonardo olhou para o crucifixo mais uma vez antes de responder. Ontem à noite, depois de mais uma briga com minha esposa, dirigi sem rumo pela cidade. Acabei parando na Catedral de Goiânia. Estava vazia àquela hora. Entrei, me ajoelhei diante da imagem de Cristo e chorei como uma criança. Sua voz tremia com a lembrança. Percebi que não posso mais viver assim, Marcelo. O silêncio está me matando. Ele se levantou, com uma determinação que não via há meses. Vou contar tudo para minha esposa. Vou conhecer meu filho. Vou assumir a responsabilidade que fugi por tanto tempo. Ele me olhou nos olhos. E preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Perguntei, surpreso. É como? Leonardo respirou fundo antes de responder. Quero que você venha comigo até Minas, até a cidade onde Miguel está. Não tenho coragem de ir sozinho. Olhei para o relógio novamente. 18h25. Se saísse agora, ainda chegaria a tempo para a apresentação de Clara. Mas sabia que Leonardo precisava de uma resposta naquele momento. Quando? Perguntei, sentindo o peso daquela decisão. Amanhã, ele respondeu. Preciso fazer isso antes que perca a coragem novamente. Peguei meu celular, olhei para a foto de Clara na tela de bloqueio. Minha filha de 8 anos, que me esperava para vê-la representar uma árvore na peça da escola. Pensei em Renata, em nossa família,
em como tudo poderia desmoronar com uma decisão errada. Vou com você, decidi finalmente. Mas agora preciso ir. Minha filha tem uma apresentação na escola. Leonardo assentiu, visivelmente aliviado. Obrigado, Marcelo. De verdade. Enquanto pegava minhas coisas para sair, Leonardo se aproximou do violão que havia ignorado desde que chegou. Pegou-o delicadamente, como quem reencontra um velho amigo. Sabe o que é mais irônico? Ele comentou, dedilhando suavemente as cordas. Toda vez que canto sobre amor verdadeiro, sobre honestidade, sobre família, sinto como se estivesse traindo não só Marina e Miguel, mas também a música. Antes de sair pela porta, ouvi os primeiros acordes de uma melodia que não conhecia. Leonardo começava a cantar baixinho e, pela primeira vez em meses, sua voz soava sincera, quebrada, mas verdadeira. Deixei o estúdio com o peso da confissão de Leonardo e a certeza de que, no dia seguinte, nossas vidas mudariam para sempre. A manhã chegou com uma chuva fina sobre Goiânia, como se o céu chorasse em antecipação ao que estava por vir. Eu estava no estúdio desde cedo, organizando pendências, adiando compromissos. Leonardo havia me enviado uma mensagem às 5h37. Contei tudo para Cláudia ontem à noite. Estou saindo de casa. Passo aí às 8h. Renata não compreendera minha decisão de acompanhar Leonardo naquela viagem repentina. Nossa conversa da noite anterior ainda ecoava em minha mente. E você mal chegou a tempo para ver Clara. Ela reclamara enquanto preparávamos o jantar, depois da apresentação. E agora vai viajar por dias com Leonardo? O que pode ser tão importante? É complicado. Foi tudo o que consegui responder. Ele precisa da minha ajuda, e a sua família não precisa. Renata deixara o prato que segurava sobre a pia com força demais. Marcelo, você sempre coloca esses artistas na frente de tudo. Essa não é a primeira vez. Ela estava certa, e isso doía mais do que eu queria admitir. Por anos, priorizei minha carreira como produtor, as necessidades dos artistas com quem trabalhava, as emergências do estúdio, quantas apresentações escolares, aniversários e momentos importantes eu já havia perdido. É diferente desta vez, tentei explicar. Leonardo está passando por algo grave. Não posso abandoná-lo agora. Renata me encarou por um longo momento antes de suspirar. 3 dias, ela disse finalmente. Você tem 3 dias, Marcelo. Depois disso, precisamos conversar seriamente sobre o futuro. O som de uma buzina me trouxe de volta ao presente. Pela janela do estúdio, vi Leonardo estacionando um carro que não reconheci. Não era o SUV de luxo que ele costumava dirigir, mas um modelo mais simples, discreto. Quando saí para encontrá-lo, a primeira coisa que notei foram suas olheiras profundas e a barba por fazer. Vestia jeans, camiseta preta e boné. Um visual que dificultaria seu reconhecimento nas estradas. Carro alugado, ele explicou, percebendo meu olhar. Não quero chamar atenção. Coloquei minha mochila no banco traseiro e entrei no veículo. O interior cheirava a novo, impessoal, adequado para a jornada que nos aguardava. Como foi com Cláudia? Perguntei, enquanto ele manobrava para sair. Leonardo ficou em silêncio por um momento, concentrado no trânsito matinal de Goiânia. Pior do que imaginei, admitiu finalmente. Ela não disse uma palavra enquanto eu falava. Só me olhava como se estivesse vendo um estranho. Ele engoliu em seco. Quando terminei, ela pediu para eu sair de casa. Disse que precisava de tempo para processar tudo, para decidir se nosso casamento ainda tinha salvação. Sinto muito, ofereci, sabendo que as palavras eram inadequadas para a situação. Eu mereci, ele respondeu simplesmente. Mereço coisa pior. Pegamos a BR-153 em direção a Minas Gerais. O destino era Araxá, cidade natal de Marina, onde sua irmã agora criava Miguel. Seriam aproximadamente 6 horas de viagem. 6 horas para Leonardo confrontar o que havia fugido por tanto tempo. Por quase 1 hora, viajamos em silêncio. A chuva fina persistia, criando um ritmo hipnótico nos limpadores de para-brisa. Leonardo dirigia concentrado,
ocasionalmente verificando o GPS no celular fixado no painel. Você tem algum plano? Perguntei finalmente, quando o silêncio se tornou pesado demais. Para quando chegarmos lá? Leonardo suspirou, ajustando a posição no banco. A irmã de Marina se chama Débora. Conversei com ela por telefone ontem, depois que saí de casa. Ela não foi muito receptiva, como você pode imaginar. Ele fez uma pausa, mas aceitou me encontrar. Por Miguel. Ela sabe que estou indo com você? Sim, falei que você é meu amigo, alguém em quem confio. Leonardo me lançou um olhar rápido. Espero que isso não te coloque numa posição complicada. Pensei em Renata, em Clara, na promessa de voltar em 3 dias, na conversa séria que me aguardava. Já estou envolvido, respondi. Vamos até o fim. Leonardo assentiu. Grato. Ligou o rádio, buscando distrair-se com alguma música. Ironicamente, uma de suas próprias canções começou a tocar. Um sucesso antigo, sobre reencontros e segundas chances. Ele desligou o rádio imediatamente. Não consigo mais ouvir minhas músicas, confessou. Soa tudo falso agora. Música nenhuma é completamente verdadeira, argumentei. Mesmo os maiores compositores inventam histórias, criam personagens. A diferença é que eles sabem que estão criando ficção, Leonardo retrucou. Eu vendi uma imagem de mim mesmo que sabia ser mentira. Fiz milhões com isso. Não havia resposta para aquilo. Continuamos em silêncio, enquanto a paisagem mudava gradualmente. Os arranha-céus de Goiânia deram lugar às plantações, às pequenas cidades, à vastidão do cerrado brasileiro. Paramos para almoçar em um restaurante à beira da estrada, próximo à divisa com Minas Gerais. O lugar era simples, frequentado principalmente por caminhoneiros. Ninguém reconheceu Leonardo com seu boné e óculos escuros. Ou talvez, naquele ambiente, ninguém se importasse com quem ele era. Já pensou no que vai dizer para o Miguel? Perguntei, enquanto comíamos o feijão tropeiro com torresmo que o lugar oferecia como especialidade. Leonardo brincou com a comida no prato antes de responder. Ele tem só 2 anos, Marcelo. Não vai entender quem sou, o que fiz. Ele largou o garfo. É com Débora que preciso acertar as contas primeiro. Por Marina, pelo tempo perdido. E depois, ele olhou pela janela para a estrada que seguia em frente. E quero fazer parte da vida dele, de alguma forma. Não sei como, considerando a bagunça que fiz com tudo, mas quero tentar. E sua carreira? Perguntei. Se isso se tornar público? Leonardo soltou uma risada sem humor. Minha carreira... Ele balançou a cabeça. Sabe o que percebi ontem, ajoelhado naquela catedral? Que nada disso importa se não posso me olhar no espelho. Milhões no banco, fãs gritando meu nome, shows lotados, e eu morrendo por dentro. Ele me encarou. Se tiver que recomeçar do zero, cantando em bares para pagar pensão, que seja. Pelo menos vou dormir sabendo que finalmente fiz a coisa certa. Sua determinação me surpreendeu. Em 20 anos na indústria musical, vi dezenas de artistas sacrificarem tudo: família, princípios, saúde, pelo sucesso. Poucos teriam a coragem de arriscar tudo como Leonardo estava prestes a fazer. Voltamos para a estrada logo depois. A chuva havia parado, dando lugar a um sol tímido que iluminava os campos verdes de Minas Gerais. Leonardo parecia mais leve após nossa conversa, como se cada quilômetro percorrido em direção a Araxá o aproximasse não apenas de seu filho, mas também de uma versão mais autêntica de si mesmo. No rádio, que agora tocava baixinho, uma locutora anunciou as últimas notícias do mundo sertanejo. Fãs especulam sobre o paradeiro de Leonardo, que cancelou participação em programa de TV ontem à noite. Assessoria alega problemas de saúde, mas rumores sobre crise no casamento ganham força nas redes sociais. Leonardo aumentou o volume. Tão rápido assim, murmurou. As notícias sempre vazam. Você avisou seu empresário? Perguntei, preocupado com as implicações.
Mandei uma mensagem curta. Ele está surtando, obviamente. Leonardo deu de ombros. 20 anos cuidando da minha imagem. E agora isso. Ele sabe sobre Marina? Sobre Miguel? Sabe sobre Marina desde o início. Foi ele quem resolveu tudo na época. Leonardo apertou o volante com força. Sobre Miguel, contei ontem. Ele sugeriu que eu mandasse dinheiro, mas ficasse longe. Disse que podemos abafar o caso, que ninguém precisa saber. E o que você respondeu? Leonardo sorriu pela primeira vez naquele dia. Desliguei na cara dele. À medida que nos aproximávamos de Araxá, a tensão voltou a crescer. Leonardo verificava constantemente o celular, como se esperasse uma mensagem que pudesse mudar tudo. Quando finalmente avistamos a placa de boas-vindas da cidade, ele respirou fundo. Débora mora num bairro chamado São Cristóvão, ele informou, seguindo as instruções do GPS. Trabalha como professora na escola municipal. Araxá era uma cidade de porte médio, conhecida por suas águas termais e pelo grande hotel, cartão postal local. Mas não estávamos ali como turistas. Seguimos pelas ruas arborizadas até chegarmos ao bairro indicado, uma área residencial simples, com casas modestas e bem cuidadas. É aqui, Leonardo anunciou, parando em frente a uma casa azul com um pequeno jardim na frente. Por um longo momento, nenhum de nós se moveu. Leonardo olhava fixamente para a casa, como se pudesse enxergar através das paredes, ver o filho que nunca conhecera. Você quer que eu vá junto até a porta? Ofereci. Ele balançou a cabeça. Não, preciso fazer isso sozinho. Mas não fez menção de sair do carro. Ela está esperando você, lembrei gentilmente. Já está aqui. É só dar o próximo passo. Leonardo assentiu, reunindo coragem. Antes de sair, olhou para mim uma última vez. Obrigado, Marcelo, por tudo. Observei enquanto ele caminhava até o portão. Hesitava por um segundo e finalmente apertava a campainha. A porta se abriu quase imediatamente, revelando uma mulher jovem, com traços que lembravam vagamente os de Marina nas fotos que eu vira. Houve um breve diálogo que não pude ouvir da distância onde estava. Vi Leonardo gesticular, explicar algo. Vi a expressão séria de Débora, os braços cruzados em desconfiança. E então, após o que pareceu uma eternidade, ela deu um passo para o lado, permitindo que ele entrasse. Fiquei no carro, esperando, refletindo sobre o quanto nossas escolhas definem quem somos e como nunca é tarde demais para tentar consertar os erros do passado. Leonardo estava enfrentando os seus. E eu? Qual era o silêncio que precisava romper em minha própria vida? Peguei o celular e liguei para Renata. 2 horas se passaram enquanto eu esperava no carro. Ocasionalmente, observava movimentos pela janela da Casa Azul. Silhuetas passando, cortinas se movendo. Minha conversa com Renata havia sido breve, mas significativa. Estou orgulhosa de você, ela dissera, após eu explicar, sem revelar detalhes confidenciais, a importância daquela viagem. Ajudar um amigo a fazer a coisa certa, mesmo que difícil, isso é quem você é, Marcelo. Suas palavras me trouxeram um conforto inesperado. Talvez eu não fosse o marido e pai ausente que temia ser. Talvez estivesse apenas buscando o equilíbrio, como todos nós. O sol começava a se pôr quando a porta da casa finalmente se abriu. Leonardo saiu, acompanhado por Débora. Entre eles, segurando a mão de ambos, estava uma criança pequena, Miguel. Mesmo à distância, a semelhança com Leonardo era inconfundível. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto. Observei enquanto conversavam no portão. Leonardo se agachou para ficar na altura do menino. Disse algo que o fez sorrir. Débora, cuja expressão havia suavizado consideravelmente desde a chegada, parecia emocionada. Quando Leonardo finalmente se despediu, beijando a testa do filho e abraçando brevemente Débora, pude ver que algo profundo havia mudado nele. Voltou para o carro com passos lentos, como se carregasse o peso de toda aquela experiência. Ao entrar, ficou em silêncio por alguns minutos, olhando fixamente para a casa que agora se distanciava em nosso retrovisor. Ele tem os olhos dela.
disse finalmente, a voz embargada, e o sorriso também. Como foi? Perguntei, cauteloso. Leonardo respirou fundo, ajustando o espelho retrovisor antes de dar a partida. No começo, foi tenso. Débora tinha muita raiva guardada. Não por ela, mas por Marina. Ele manobrou o carro para sair da rua. Ela me mostrou cartas que Marina escreveu nos últimos meses, cartas que nunca enviou, falando sobre a gravidez, sobre o parto, sobre como Miguel deu os primeiros passos. A emoção em sua voz era palpável. Por um momento, temi que não conseguisse continuar dirigindo. Quer que eu assuma o volante? Ofereci. Ele balançou a cabeça. Estou bem. Preciso me manter ocupado. Saímos de Araxá quando as primeiras estrelas já pontilhavam o céu mineiro. Leonardo me contou mais sobre o encontro. Como Débora havia resistido inicialmente. Como duvidara de suas intenções. Como o acusara de aparecer apenas porque Marina não estava mais viva para confrontá-lo. E ela estava certa, admitiu. Fui um covarde. Se Marina estivesse viva, talvez eu nunca tivesse vindo. Mas você veio, respondi. É isso que importa agora. Leonardo assentiu lentamente. Miguel não entendeu quem eu era, claro. Débora me apresentou apenas como um amigo. Mas quando peguei o violão que eles tinham em casa e comecei a tocar, ele veio para o meu lado imediatamente. Um sorriso surgiu em seu rosto cansado. Ele gosta de música, Marcelo. Débora disse que Marina cantava para ele todas as noites. Paramos em um posto de gasolina para abastecer e comer algo. Enquanto Leonardo pagava o combustível, seu celular, esquecido no console do carro, começou a tocar. O nome Cláudia piscava na tela. Quando ele voltou, mostrei o telefone. Sua esposa ligou. Leonardo encarou o aparelho por um momento, como se fosse um objeto estranho, perigoso. Finalmente, pegou-o e atendeu, afastando-se para ter privacidade. Da distância onde estava, vi seus gestos, a mão passando nervosamente pelos cabelos, a cabeça baixa, ocasionalmente assentindo. A conversa durou menos de 5 minutos. Ela quer conversar pessoalmente quando eu voltar, ele informou ao retornar. Não por nós, disse ela, pelos filhos. É um começo, comentei, tentando soar encorajador. É mais do que mereço, ele respondeu, guardando o celular. Decidimos pernoitar em um hotel de beira de estrada, já que era tarde demais para seguir viagem. O lugar era simples, mas limpo. 2 quartos individuais, lado a lado. Enquanto me preparava para dormir, ouvi através da parede fina o som de um violão. Leonardo tocava suavemente, improvisando uma melodia que nunca tinha ouvido antes. Na manhã seguinte, encontrei-o sentado na pequena varanda do hotel, observando o nascer do sol com um caderno aberto no colo. Havia escrito várias páginas durante a noite. Nova música? Perguntei, sentando-me ao seu lado. Várias, ele respondeu, fechando o caderno. É como se uma represa tivesse se rompido. Passei meses sem conseguir escrever uma linha. E agora, ele fez um gesto para o caderno. Não consegui parar. Tomamos café rapidamente e voltamos para a estrada. Leonardo parecia diferente, exausto emocionalmente, mas de alguma forma mais leve, como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. Antes de sair, Débora me mostrou o quarto de Miguel. Ele contou enquanto dirigia. Tem fotos de Marina por toda parte. Ela faz questão que ele conheça a mãe, saiba quem ela era. Sua voz falhou levemente. Numa das fotos, Marina está grávida, cantando num bar local. Era a única forma que encontrou de continuar na música depois que eu a afastei de tudo. O remorso em sua voz era evidente, mas havia também algo novo, resolução. Fiz um acordo com Débora, continuou. Vou passar um final de semana por mês em Araxá. Conhecer Miguel aos poucos, construir uma relação. Também vou ajudar financeiramente, claro, mas ela fez questão que fosse através de um processo legal, tudo documentado. Ela está te protegendo, observei. E a Miguel também. Sim, não confia em mim ainda. E está certa.
Leonardo ajustou os óculos escuros. Também combinamos que, quando Miguel for mais velho e começar a perguntar sobre o pai, ela vai me ligar. Vamos contar juntos, da forma mais honesta possível. É um bom plano, concordei. Mas quanto a tornar isso público? Leonardo ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta. Por enquanto, vamos manter discreto. Não por mim, mas por Miguel. Ele tamborilou os dedos no volante. Ele não precisa virar notícia, ter paparazzi na porta da escola. Mas não vou negar nada se perguntarem diretamente. Chega de mentiras. O restante da viagem de volta a Goiânia foi tranquilo. Leonardo ocasionalmente cantarolava trechos das novas composições, pedindo minha opinião. Eram canções diferentes de tudo que já havia gravado. Mais pessoais, mais cruas, falando de erros, arrependimento e redenção. Acho que não vou lançar o álbum que estávamos produzindo. Ele comentou quando já avistávamos os primeiros arranha-céus de Goiânia no horizonte. Quero começar algo novo, algo verdadeiro. A gravadora não vai gostar, avisei. Que se dane a gravadora. Ele sorriu, um sorriso genuíno que não via há meses. Se não quiserem, lanço independente. Não estou mais fazendo isso pelo dinheiro ou pela fama. Chegamos ao estúdio no final da tarde. Leonardo estacionou e ficamos sentados em silêncio por um momento, como se hesitássemos em encerrar aquela jornada. E agora? Perguntei. Agora vou para casa, conversar com Cláudia, enfrentar o que vier. Ele se virou para mim. E você? Vai voltar para sua família? Assenti. Prometi a Renata que estaria de volta hoje. Diga a ela que sinto muito por ter te afastado. Leonardo estendeu a mão. E obrigado, Marcelo, por não me julgar, por estar ao meu lado quando eu mais precisava. Apertei sua mão. É para isso que servem os amigos. Saímos do carro e nos despedimos. Enquanto o observava partir, pensei em tudo que havíamos vivido nos últimos 2 dias, em como a coragem de enfrentar o passado havia transformado Leonardo, não apenas como artista, mas como homem. 3 semanas se passaram. A vida seguiu seu curso, mas nada era como antes. Leonardo havia se mudado temporariamente para um apartamento no centro da cidade. Ele e Cláudia estavam em terapia de casal, tentando reconstruir a confiança perdida. Os filhos sabiam apenas que o pai havia cometido erros e estava tentando consertá-los. No estúdio, trabalhávamos intensamente no novo projeto. Leonardo havia conversado com a gravadora, explicado a situação sem entrar em detalhes pessoais. Para minha surpresa, após a resistência inicial, eles concordaram em apoiar o novo direcionamento artístico, talvez percebendo a autenticidade que emanava das novas composições. Em uma tarde de sexta-feira, enquanto finalizávamos a mixagem de uma das faixas, Leonardo recebeu uma mensagem de Débora. Abriu-a imediatamente, um sorriso iluminando seu rosto ao ver a foto de Miguel brincando com um pequeno violão de brinquedo que ele havia enviado. Estou indo para Araxá amanhã, ele comentou, guardando o celular. Primeiro final de semana oficial com ele. Nervoso? Perguntei. Apavorado, admitiu com uma risada. Mas ansioso também. Quero fazer isso direito, Marcelo. Ser o pai que ele merece. Continuamos trabalhando até tarde. A música que mixávamos seria a primeira do novo álbum. Uma balada poderosa sobre confessar erros e buscar redenção. Leonardo a havia intitulado Ajoelhado, uma referência àquele momento na catedral que havia mudado tudo. Quando terminamos, já passava da meia-noite. Leonardo ouviu a versão final em silêncio, olhos fechados, completamente imerso na própria voz, nas próprias palavras. Quando a última nota se dissipou, abriu os olhos marejados. Essa é para Marina, disse simplesmente. Espero que, onde ela estiver, possa ouvir. Ela vai ouvir, assegurei. Através de Miguel. Desligamos os equipamentos e nos preparamos para sair. Antes de apagar as luzes, Leonardo parou em frente ao pequeno crucifixo na parede do estúdio, aquele mesmo que havia observado fixamente no dia de sua confissão. Sabe o que aprendi com tudo isso?
ele refletiu, que o silêncio pode matar a alma aos poucos. Guardar segredos, negar a verdade, é como um veneno lento. Assenti, compreendendo profundamente o que ele queria dizer. Eu também havia feito mudanças em minha vida desde nossa viagem. Estava mais presente para Renata e Clara, reavaliando prioridades, recusando trabalhos que me manteriam longe de casa por muito tempo. Vamos lançar a música na semana que vem. Decidi. O mundo precisa ouvir isso. Leonardo sorriu, agradecido. O mundo pode não estar pronto para toda a verdade, mas estou pronto para contá-la. Saímos juntos do estúdio, cada um seguindo seu caminho na noite de Goiânia. Enquanto dirigia para casa, onde Renata me esperava acordada apesar do horário, refleti sobre como uma confissão, por mais dolorosa que fosse, podia ser o primeiro passo para a cura. O novo álbum de Leonardo seria lançado 3 meses depois, com o título Confissões. A capa mostrava apenas uma imagem em preto e branco, suas mãos segurando um terço, simbolizando não apenas a fé reencontrada, mas a humildade de quem reconhece seus erros e busca o perdão. A música, Ajoelhado, estreou nas rádios de todo o Brasil, tocando a alma de milhões com sua honestidade brutal. Nos comentários, nas redes sociais, nas entrevistas, nas conversas de bar, todos se perguntavam quem era a mulher mencionada na letra. Que segredo era aquele que havia sido guardado por tanto tempo? Leonardo nunca expôs Miguel à mídia. Cumpriu sua promessa de visitá-lo mensalmente, construindo aos poucos uma relação com o filho. Cláudia, após meses de terapia, decidiu dar uma nova chance ao casamento. Não por conveniência ou aparências, mas porque viu no marido uma transformação genuína. Quanto a mim, continuei produzindo outros artistas, mas reservei tempo especial para o projeto de Leonardo. Aquela história havia me transformado também, me ensinado sobre prioridades, sobre coragem, sobre o poder da verdade. 1 ano após nossa viagem a Araxá, Leonardo me convidou para acompanhá-lo novamente. Desta vez, não era uma jornada de confissão, mas de celebração, o aniversário de 4 anos de Miguel. Fomos juntos, com nossas famílias. Renata e Clara conheceram Débora e Miguel. Nossos mundos, antes separados, agora se entrelaçavam. Durante a festa, enquanto as crianças brincavam no quintal da Casa Azul, Leonardo pegou o violão e começou a cantar baixinho. Miguel, reconhecendo a música, correu para seu lado, tentando acompanhar com sua voz infantil. Débora sorriu, emocionada, enquanto fotografava o momento. Observando aquela cena, lembrei-me de como tudo começara, com um homem de joelhos diante de uma imagem de Jesus, buscando força para enfrentar seus erros. O silêncio havia sido rompido, e no vazio que deixou, uma nova música surgira, imperfeita, talvez, mas autêntica. Leonardo olhou para mim por cima do violão e assentiu levemente, um gesto simples que dizia tudo. Nenhum de nós era perfeito. Todos carregávamos nossos erros, nossos arrependimentos, mas enquanto tivéssemos coragem para confessar, para recomeçar, para amar verdadeiramente, haveria sempre chance de redenção. E enquanto o sol se punha sobre Araxá, tingindo o céu de laranja e rosa, Miguel ria no colo do pai, que quase não conheceu, cantando uma canção que falava de perdão, de recomeços e da paz que só a verdade pode trazer.